Olá, turma, tudo bem? Aqui eu, professor Eduardo Carioca, e nós vamos agora estudar direito administrativo para o concurso da Guarda Municipal aqui, ó, de Maranguape. Eu vim devidamente trajado para essa aula, olha aqui, com o manto do meu Maranguape Futebol Clube, que está na Série A, na elite do futebol cearense de novo, porque eu vim trazer aqui as tuas questões de direito administrativo para o concurso da Guarda Municipal de Maranguape. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Eduardo Carioca, apesar do sobrenome Carioca, tá? É Carioca do Rio, Rio Maranguapinho. Sou aqui de Maranguape, sou servidor público, sou professor de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Extravagante, Direito Civil, Processual Civil e Direito Administrativo. E nós vamos estar aqui com essa disciplina que, dentre essas, é a minha favorita. E eu garanto que é aquela disciplina que você mais odeia. Se você disser que gosta de direito administrativo, você está mentindo. Porque direito administrativo, pessoal, eu não vou mentir, não. É chato. A pessoa lê, não entende nada. Professor, me ajuda, não entendo, pois seus problemas acabaram. Senhor, apacenta as tuas ovelhas. Agora tu vai entender direito administrativo. Agora tu vai olhar para as questões de direito administrativo e perceber, é só isso, meu Deus do céu. Como é que eu estava sofrendo tanto? Acalma teu coração, teus problemas acabaram, tá? Aproveita, tá? Me segue aí nas redes sociais, @Eduardo Carioca, com 2 As, é o meu Instagram, e se inscreve no meu canal do YouTube, aqui, professor Eduardo Carioca. Se inscreve, toca o sininho, ativa as notificações, me ajuda a te ajudar. Amém? Estão comigo? Então vamos começar. Direito administrativo. A gente vai ver agora para a Guarda Civil Municipal de Maranguape, tá? O primeiro tema é Estado versus governo, a gente vai ver o que é isso, mas primeiro deixa eu tentar trazer para ti a ideia do que é o direito administrativo, porque primeiro a gente precisa saber o que diabo é que a gente está estudando. Direito penal é mais fácil você deduzir o que é, é o direito que cuida dos crimes, das penas. Direito constitucional é, obviamente, aquele que trata da Constituição, dos poderes, da República, dos direitos fundamentais. E o direito administrativo, o que é? O que é? Pergunta o que é. Tenha calma, eu vou te responder. Vamos lá, pessoal. Olha para a palavra administração. O verbo administrar significa gerir, zelar, cuidar. Então, o administrador de um condomínio, ele cuida do condomínio. O administrador das finanças da sua casa, você cuida do dinheiro da sua casa, você administra as finanças da sua casa, você cuida, você gerencia, você vê o que está faltando, você completa aqui, você cuida aqui, cuida ali. E a administração pública, dentro desse aspecto, tá? Do verbo administrar, significa exatamente gerir, zelar, cuidar da coisa pública. Então, por exemplo, a Guarda Municipal é o órgão incumbido de cuidar dos bens, dos serviços, dos interesses do município, da coisa pública. Então, a Guarda Municipal está claramente dentro do estudo, né, inserida dentro do estudo da administração pública e do direito administrativo, que é o direito que cuida do estudo da administração pública. É o conjunto de normas, de princípios e regras que cuidam, que estudam a atividade administrativa. A polícia, por exemplo, é uma atividade que a gente vai estudar o poder de polícia como sendo uma atividade da administração pública. Os serviços públicos, a administração pública, quando quer adquirir bens, etc., faz licitações, faz contratos, tudo isso está dentro dessa ideia de gerir, de administrar. Essa é a ideia de administração pública, tá? E aí, dentro da ideia da administração pública, a gente precisa entender o que é o Estado, e dentro da ideia de Estado, a gente precisa entender o que é o governo, tá? Então vamos lá, vamos imaginar nós brasileiros que estamos aqui dentro do território brasileiro, estamos sob o território do Estado e soberania do Estado brasileiro. O que é o Estado, tá? É uma instituição organizada política, jurídica e socialmente, tá? O Estado brasileiro que tem seus poderes, o poder executivo, lá, a presidência da República, o judiciário, o legislativo, todos independentes e harmônicos entre si, tá dizendo, né? Pessoa jurídica de direito público vai ter soberania dentro de um território, é submetida a uma Constituição, tá? Nós somos regidos por essa lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, e nós temos aqui
o governo, tá? O Estado não se confunde com o governo. O governo é a cúpula diretiva do Estado, é aquele órgão de cúpula que vai cuidar exatamente do Estado brasileiro, tá? Mas com ele não se confunde. Estado não é sinônimo de governo. E quais são os elementos do Estado? Dentro de um Estado eu tenho o povo, tá bom? Nós, o povo brasileiro, somos integrantes do Estado brasileiro. Além do povo, nós temos o território nacional, e além disso, nós temos o governo, tudo bem? Então, nós temos aqui o povo, o território e o governo como elementos do Estado, esse assim sendo soberano, tá bom? E o que é o governo, tá? Pronto. Em sentido subjetivo, sempre lembra aqui de subjetivo como sujeito, tá? Subjetivo? Sujeito. Esse órgão de cúpula, como eu falei, ó, é a cúpula diretiva do Estado, é que vai realizar as atividades aqui no sentido subjetivo, tá? Você vai imaginar aqui a presidência da República como órgão de cúpula, tá? E coordenação das atividades estatais. Em sentido objetivo ou material, é a própria atividade diretiva, a atividade administrativa desempenhada. A gente vai ver, né? A saúde, a educação, etc. A gente vai estudar todos esses conceitos, tá? Tudo isso que é ligado ao termo administração pública, tá bom? Então tá aqui a diferença entre Estado e governo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oh, com certeza, com certeza. E o que diabo é que significa administração pública, tá? Aí você vai dizer depende. O que significa administração pública? Você vai dizer depende. Depende do sentido empregado para essa palavra administração pública, tá? Enfim, em um sentido amplo, tá? Do ponto de vista aqui do próprio termo administração, administrar, como eu falo, né, significa gerir, significa zelar, significa cuidar. Mas a palavra administração pública, ela pode representar para a gente dois sentidos, tá? A gente pode imaginar a administração pública olhando para o município de Maranguape, olhando para a Guarda Municipal de Maranguape, e a gente pode imaginar a administração pública olhando para a educação prestada por uma escola de Maranguape, pela saúde prestada por um hospital de Maranguape, enfim, tudo isso, esses órgãos, essas pessoas jurídicas e a própria administração, a própria atividade da administração, senta direito da cadeira, tá todo, mal começou a aula, e a própria atividade desempenhada pela administração pública é a administração pública. Então a gente vai olhar para a palavra e perguntar qual o sentido. Pronto. É isso que a gente vai ver agora, os sentidos, ou seja, os significados, as interpretações dadas para a palavra administração pública. Você vai dizer depende, porque tem um sentido subjetivo, formal ou orgânico e outro objetivo material, funcional. Carne de porco, diabo é isso? Eu não estou entendendo nada, senhor. Apacenta tuas ovelhas. Apacenta tuas ovelhas. Presta atenção, ó. Olha para a palavra-chave. Subjetivo. Subjetivo vem de quê, pessoal? Sujeito. Subjetivo, sujeito. Formal. Formal vem de quê, pessoal? Forma. Forma. Casca. Forma. Presta atenção. Forma, tá? E orgânico, o nome já diz, vem de órgão. Perfeito. Subjetivo, formal ou orgânico. Então imagina aqui, ó, sem perder tempo. Vamos lá. O município de Maranguape. Pensa aí, ó, você vai ser guarda civil municipal do município de Maranguape. O município de Maranguape é uma pessoa jurídica. O município de Maranguape é uma pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública direta. É um município, tá? Então, repare, dentro do município de Maranguape, há a divisão dessa pessoa jurídica em órgãos internos. Um dos órgãos do município de Maranguape é a Guarda Municipal de Maranguape. E dentro da Guarda Municipal de Maranguape existem os seus agentes públicos, os guardas municipais. Então, o município de Maranguape, a Guarda Municipal de Maranguape e os guardas municipais, eles são a administração pública. E a administração pública que você interprete em sentido subjetivo.
O que é administração pública em sentido subjetivo? É exatamente o conjunto de pessoas jurídicas, de órgãos e de agentes que integram a administração pública. Então tá aqui, ó, conjunto de agentes, ou seja, você, guarda municipal, amém? Diga amém! É a administração pública em sentido subjetivo. Você não é um sujeito. Perfeito. Órgãos. A Guarda Municipal não é um órgão. Então, a administração pública em sentido subjetivo, também chamado de formal, de orgânico. Ou pessoa jurídica, uma pessoa jurídica, um sujeito. Também aqui, ó, a palavra administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico. E aí, quando você escrever a palavra administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico, você vai ter que iniciar a palavra com as palavras maiúsculas, com iniciais maiúsculas, a administração pública, tá? A maiúsculo, P maiúsculo. Então, quando eu falo assim, ó, a Secretaria de Educação de Maranguape, questãozinha da prova, ó, a Secretaria de Educação de Maranguape é a administração pública em iniciais minúsculas ou iniciais maiúsculas? A Secretaria de Educação de Maranguape é a administração pública em sentido subjetivo ou objetivo? Você já vai acertar, porque você vai lembrar na sua prova. Olha que coisa linda. Você vai olhar para a questão, meu Deus, eu se lembro. Ô, maravilha. Você vai olhar para a questão e vai ver. Tô lembrado, a secretaria é um órgão. Órgão, aqui, ó, dentro da ideia de pessoas, órgãos, agentes, sentido subjetivo, sujeito, formal, forma, orgânico. Então, essa administração pública, sentido subjetivo, gabarito, pá. Se é subjetivo, sujeito, nome de pessoa. Opa, nome de pessoa? Eu inicio com inicial maiúscula. Então, tu vai escrever com iniciais maiúsculas a administração pública, deu certo? Aí, ó. Quando eu falar sentido subjetivo e formal orgânico, estou falando dos agentes, dos guardas, dos órgãos, né, das secretarias, das guardas, das pessoas jurídicas, do município, do estado, por exemplo. Deu exemplo aqui com o município, né, mas transfira isso para outras esferas. E você vai escrever essas palavras com iniciais maiúsculas. Olha aí que coisa maravilhosa. E o outro sentido? Sentido objetivo, material ou funcional. Aqui, pessoal, é bem mais simples. O sentido objetivo, o nome já diz, é o objeto. Material, ou seja, o conteúdo, a matéria. Funcional, a função. Isto é, a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional é a própria atividade administrativa. Então, por exemplo, educação, saúde, saneamento, repare, aqui são atividades administrativas. Então, por exemplo, enquanto a Secretaria de Educação, enquanto a Escola Pública Municipal, enquanto a professora ou professor são a administração pública em sentido subjetivo, também chamado de formal, de orgânico, iniciais maiúsculas, tá? A educação é a própria atividade exercida por aquelas pessoas, por aquele órgão. Nesse caso, a própria atividade a gente vai chamar de administração em sentido objetivo, material ou funcional. Aí, como é uma atividade, não é uma pessoa, você vai iniciar a escrita dessas palavras, tá? Em minúsculo, tá aqui, a administração pública. Perfeito, moçada, tá? E tá aqui, né, como trouxemos o conceito de direito administrativo para o professor mestre José dos Santos Carvalho Filho. É o conjunto de normas e princípios, né? Por falar em princípios, é isso que a gente vai estudar já já, que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre estes e as coletividades a quem deve servir. Essa é a noção do direito administrativo, tá? Antes de falar das fontes, né? Vou falar aqui da função administrativa, tá? Nós temos três poderes, como eu falei para vocês, né? Independentes e harmônicos entre si: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Dentro da estrutura desses poderes, quem tem a função precípua, fala direito, mãe, negócio de palavra difícil. Quem tem a função principal? Quem tem a função por essência? Quem tem a função típica de fato exercer a atividade administrativa no sentido de gerir, zelar, cuidar, organizar, é o poder executivo.
tá bom? O poder executivo é que vai cuidar da saúde, da educação, contratar servidores, cuidar do orçamento, das finanças públicas. Essa é a função máxima, a função por essência, por excelência do poder executivo, tá bom? Só que não é só o poder executivo que exerce a atividade administrativa, tá bom? De maneira atípica, os outros poderes, tá bom? Também desempenham função administrativa. Por exemplo, o Poder Judiciário. Eu sou servidor público do Poder Judiciário, sou técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará. O Poder Judiciário só exerce função típica de julgar, jurisdicional? Não. O Poder Judiciário não tem servidores, não faz concurso, não paga a nossa remuneração. Tudo isso, pessoal, é atividade administrativa. Da mesma forma, o Poder Legislativo não tem seus servidores, não faz licitação, não faz contrato, não paga servidor. Então, tudo isso também é função administrativa exercida no âmbito do Poder Legislativo. Mas a função típica, a função por excelência do Poder Executivo é a função administrativa. Deu certo, moçada? Um tema um pouco mais simples, mas que eu não poderia deixar de falar, tá bom? Agora a gente vai iniciar o estudo das fontes do direito administrativo. O que é fonte, pessoal? Fonte. O que é fonte? Fonte de água viva. Vamos lá. Fonte é de onde se origina, de onde emana, de onde surge algo, uma fonte de água aqui na Serra de Maranguape. Conheçam a Serra de Maranguape. É maravilhosa, pessoal, tá? A fonte é exatamente isso, é o nascedouro, é a origem. E é isso que a gente vai estudar agora, quais são as fontes, o nascedouro do direito administrativo. A gente vai destacar aqui as principais fontes do direito administrativo: a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Tá aqui, ó. São 4 principais fontes do direito administrativo: lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Vamos ver, pessoal? Vai, vamos! Vai, vamos, vai, vamos! Isso, bem espontâneo, tá? E, por favor, de novo, senta direito da cadeira, tá todo torto. Mas lembra de me seguir aí nas redes sociais, @Eduardo Carioca, com 2 As, e se inscrever no diabo do meu canal do YouTube. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, tá bom? Então vamos lá. 4 principais fontes: lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Vamos para a primeira, tá? E mais importante é a lei, tá? Aqui a lei é a fonte formal, tá? Do direito, formal no sentido de forma, solene, tá? Lógico que a principal fonte do direito administrativo, a fonte máxima do direito administrativo é a lei. E aqui a gente entenda, tá? No sentido amplo, a Constituição, as leis, tá? Até porque, no âmbito da administração pública, vigora, a gente vai ver já, Senhor, apacenta tuas ovelhas, a ideia de legalidade estrita. A legalidade para a administração pública, o princípio da legalidade para a administração pública, que está lá no artigo 37 caput da Constituição, diz que a administração pública e seus agentes só podem fazer aquilo que estiver previsto em lei, tá? É uma vinculação, uma subordinação, melhor dizendo, tá? Estrita à lei. A administração pública só pode fazer algo se aquilo tiver previsão legal. Então, por isso, a lei é a principal fonte do direito administrativo. Então, por exemplo, a administração pública quer comprar um carro, quer comprar viaturas, adquirir viaturas. Pode, então, o prefeito ir lá nas concessionárias e ficar barganhando, pesquisando, pode ver na OLX, de qualquer forma, como faço eu, como faz você? Não. Tem que obedecer aos critérios previstos em lei. Existe uma lei de licitações e contratos. Então, tudo a administração pública tem que fazer sob o império da lei. Por isso, a lei é a principal fonte do direito administrativo, fonte essa formal. E o que é a doutrina? Alguns autores precisam pesquisar, precisam escrever para interpretar, para orientar o direito administrativo. Aí é que vem a doutrina, que é o conjunto de lição dos estudiosos da matéria. Então tá aqui, ó, a doutrina, sei lá, tá aqui, ó, pronto, o livro, deixa eu tirar aqui o trapo do meio. Pronto, tá aqui, ó, o livro de direito administrativo do José de Santos Carvalho Filho, da Di Pietro. Tudo isso, bem aleatório, né? Tudo isso é a doutrina, tá? A doutrina
é uma fonte do direito administrativo, só que secundária, tá? Material, ou seja, de conteúdo, não de forma. Essa é, portanto, a doutrina. Tranquilo, moçada? Então vocês estão vendo, né, aqui, ó, como é fácil diluir, como é fácil entender o direito administrativo. É isso aqui mesmo, pessoal. Não é massa? Vai ser a sua principal disciplina. Eu garanto que você, depois disso, vai ter a disciplina, sua disciplina do coração, o direito administrativo, tá bom? A gente vai falar das próximas fontes, mas para a gente não cortar o raciocínio no meio, a gente vai voltar depois dos comerciais. Até já.